Há momentos em que a vida parece congelar, os dias passam, as horas se repetem e algo dentro de nós começa a se calar. Não é falta de força, nem de fé. É a alma pedindo movimento, porque quando o espírito deixa de evoluir, a energia começa a se dissolver, como um rio que parou de correr e esqueceu que nasceu para o mar. Joseph Murphy dizia que a mente é o centro criador de toda experiência humana. E quando ela deixa de expandir, a energia vital entra em repouso, o campo espiritual se enfraquece e o brilho da consciência começa a apagar-se lentamente. O universo não entende estagnação. Tudo o que é vivo vibra, pulsa, se move. Até mesmo o silêncio tem ritmo. Mas quando a alma se acomoda, a vibração desce, a luz interna enfraquece e o que antes era inspiração se transforma em tédio. Talvez você esteja vivendo esse tempo invisível, em que tudo parece funcionar, mas nada vibra como antes. Esse é o chamado mais profundo do espírito, o convite para voltar a fluir. Hoje, vamos compreender o que acontece quando paramos de evoluir, por que a energia se dissipa e como despertar novamente o movimento da alma. Existe uma dor que não grita, ela silencia. É a dor de quem sente que a vida parou de crescer, de quem repete os mesmos dias, acreditando que é estabilidade, mas na verdade é entropia espiritual. Quando a consciência deixa de se expandir, a energia começa a se dispersar. Não há drama, apenas um esvaziamento sutil, uma perda de brilho. O campo energético enfraquece, o propósito se dissolve e até o corpo parece carregar um cansaço que o descanso não resolve. Joseph Murphy explicava que a mente subconsciente é a fonte de todo o movimento. A evolução espiritual é o reflexo direto do que acreditamos ser possível. Quando a crença estaciona, a energia criadora também para. A alma precisa de expansão constante, não por ambição, mas porque é o próprio fluxo da vida que a sustenta. Gregg Braden complementa com a visão da coerência entre coração e cérebro. Quando o coração perde propósito, o campo eletromagnético se desorganiza. A mente ainda pensa, mas o coração não vibra. E é nesse ponto que a energia começa a desvanecer. Tudo no universo vive em movimento. Mesmo as estrelas que parecem fixas estão em eterna dança. Mas quando a consciência humana tenta permanecer igual, o fluxo vital perde coerência e começa a se fragmentar. A alma é como um rio. Quando ela flui, purifica e dá vida. Quando se detém, apodrece nas próprias margens. E assim é o ser que deixa de aprender, sentir, imaginar. A partir desse entendimento, este vídeo convida você a observar com ternura onde a evolução parou dentro de si, porque é nesse ponto de pausa que a energia começa a rachar e o silêncio que era paz se transforma em vazio. Há um instante na jornada espiritual em que o conforto começa a se disfarçar de harmonia. O ser humano acredita ter encontrado a paz, quando na verdade apenas cessou o movimento. É um estado sutil, quase imperceptível, o ponto em que a energia para de se expandir, mas ainda parece tranquila. Muitos chamam isso de estabilidade, mas para o universo é o início da estagnação, porque a energia divina é dinâmica. Ela pulsa, se transforma e se renova continuamente. A tentativa de manter-se igual é o primeiro passo para a perda de vitalidade. Joseph Murphy descrevia esse fenômeno como um erro vibracional de interpretação. Ele dizia que a mente subconsciente é uma força viva e toda força viva precisa de direção. Quando cessamos o desejo de aprender, a mente perde o rumo e a energia criadora, sem novos estímulos, começa a se dissipar. A confusão nasce do medo de mudar. O ser humano, ao encontrar um ponto de equilíbrio aparente, tenta manter-se ali, acreditando que paz é ausência de movimento. Mas o verdadeiro equilíbrio é uma dança constante entre opostos. É o movimento harmonioso entre o que somos e o que ainda podemos ser. Gregg Braden explica que o campo energético do coração se mantém coerente enquanto há propósito. Quando o propósito se esgota, a coerência se quebra. A vibração do coração enfraquece e o corpo espiritual entra em modo de conservação, um estado de repouso forçado que parece paz, mas é inércia. É nesse ponto que a luz interior começa a enfraquecer. O entusiasmo se transforma em rotina, a fé em lembrança e o brilho da alma se torna apenas reflexo de antigos dias de inspiração.
Imagine uma lâmpada tentando economizar luz. Ela reduz o brilho para durar mais tempo, mas acaba se apagando aos poucos. Assim acontece com a alma que acredita poder preservar energia sem movimento. A luz espiritual não se conserva, ela se renova no ato de expandir. O conforto é doce, mas traiçoeiro. Ele faz a mente acreditar que já chegou, quando o universo ainda sussurra novos caminhos. E enquanto o corpo descansa na rotina, a consciência adormece junto, acreditando que imobilidade é serenidade. A verdadeira paz não é ausência de mudança, é confiança no movimento da vida. Quando o ser compreende isso, o medo se dissolve e a energia, antes contida, volta a fluir em direção à criação. A consciência é como um campo quântico pulsante, viva, em constante movimento. Quando ela deixa de se expandir, ocorre um colapso silencioso. Não é destruição, é enfraquecimento vibracional. A energia que antes fluía em espirais criadoras começa a girar em círculos fechados, sem direção. Na linguagem da neurociência espiritual, isso é chamado de retração neural. Quando o cérebro deixa de ser estimulado por novas ideias, experiências e percepções, as redes neurais perdem plasticidade. A mente, que antes era um rio em expansão, transforma-se em um lago imóvel, e a água parada, cedo ou tarde, perde o frescor da vida. Joseph Murphy explicava que a fé ativa é pensamento em movimento. A fé parada se transforma em crença rígida, e crenças rígidas são muros erguidos contra o fluxo divino. Quando a mente acredita que já sabe o suficiente, ela fecha as portas do subconsciente, impedindo que a sabedoria maior do universo flua por ela. O colapso quântico começa assim. A energia que antes girava em expansão começa a retornar para si mesma. O campo vibracional perde amplitude e a frequência pessoal entra em desacordo com o campo universal. O resultado é um sentimento sutil de vazio, apatia e perda de brilho interior. Mas o verdadeiro causador desse colapso não é a ignorância, é o medo da mudança. A alma não teme o desconhecido, pois nasceu dele. Quem teme é o ego, que acredita precisar controlar tudo para se sentir seguro. É esse medo que interrompe o movimento da consciência. Gregg Braden descreve esse estado como incoerência entre coração e cérebro. O coração deseja o novo, o cérebro teme perder o antigo. Esse conflito cria uma vibração confusa, um campo onde a energia não se projeta para fora, mas retorna como eco. A física espiritual nos ensina que, assim como o magnetismo precisa de movimento elétrico para existir, a energia pessoal também depende do movimento da consciência para se manter viva. Quando o pensamento deixa de evoluir, o campo magnético do ser começa a enfraquecer. E a pergunta que resta é profunda e transformadora. Em que parte da minha vida eu parei de crescer por acreditar que já sabia o suficiente? Essa pergunta não é acusação, é cura. Ela desperta a centelha adormecida, a curiosidade sagrada que reativa a expansão da alma, porque a consciência que questiona volta a respirar. E onde há respiração, há movimento. Existe uma crença sutil que aprisiona muitas almas sob o disfarce da sabedoria, a ideia de que o verdadeiro equilíbrio é um estado imutável. Muitos acreditam que evoluir espiritualmente significa eliminar os altos e baixos, viver em uma serenidade constante, sem oscilações. Mas esse ideal é uma ilusão criada pelo medo do movimento. O equilíbrio permanente é, na verdade, uma forma de paralisia, porque tudo o que é vivo pulsa entre opostos. Joseph Murphy dizia: tudo o que é vivo vibra entre dois polos. A vida é ritmo, e o ritmo é feito de variações. A tentativa de eliminar as ondas é a tentativa inconsciente de negar a própria existência. A busca por um estado neutro e estável é uma fuga disfarçada. É o ego espiritual tentando evitar o desconforto da transformação. Mas a alma não busca estabilidade, ela busca coerência. A coerência é movimento ordenado, não imobilidade. Quando o ser tenta manter a energia constante, o campo espiritual perde sua pulsação natural. O resultado é o tédio sagrado, um tipo de anestesia da alma. Externamente parece paz, mas internamente é silêncio estéril. A vibração deixa de subir ou descer, e o espírito deixa de aprender. Gregg Braden explica que o universo se sustenta pela tensão criativa entre forças opostas, a energia masculina e a energia feminina, o positivo e o negativo,
o repouso e a ação. Tudo existe em harmonia dinâmica. Remover a oscilação é remover o próprio impulso da criação. Imagine um pêndulo. Ele só gera energia enquanto se move. Quando o movimento cessa, a energia desaparece. Assim, é a alma que tenta se manter constante. Na tentativa de proteger-se da dor, ela se afasta também do êxtase. Muitos confundem equilíbrio com fuga. Dizem, estou em paz, mas o que sentem é imobilidade. Dizem, estou centrado, mas o que vivem é inércia emocional. Esse é o paradoxo da espiritualidade mal compreendida. Em busca de luz, negam a sombra e acabam em escuridão disfarçada de calma. A verdadeira paz não é o fim do movimento, mas a sabedoria de mover-se sem perder o centro. É o equilíbrio que respira, não o que se congela. O ser desperto sabe oscilar sem se perder, mudar sem se fragmentar, viver o caos sem esquecer a luz que o guia. Porque o equilíbrio real é vibração coerente, é o coração em sintonia com o divino, sabendo que cada oscilação é uma oportunidade para expandir. E enquanto houver movimento, há vida. E onde há vida, há energia criadora em fluxo. A energia da vida nasce da curiosidade. É ela que mantém a chama do espírito acesa, o olhar desperto e a consciência em expansão. Quando a curiosidade desaparece, a alma perde o impulso criador. E o universo, que responde ao movimento da consciência, começa a silenciar. Na linguagem neuroemocional, a curiosidade é o gatilho da dopamina espiritual, a substância da motivação, da alegria e do sentido. Quando deixamos de nos encantar pelo novo, o sistema nervoso entra em modo de conservação. O corpo economiza energia e a mente entra em repetição. A vibração pessoal diminui e a realidade exterior passa a refletir esse estado interno de pausa. Joseph Murphy explicava que a imaginação é o laboratório da alma. É no espaço criativo da imaginação que o subconsciente encontra o material para construir o futuro. Quando o ser deixa de imaginar, a mente perde direção e a energia criadora, sem novas formas para expressar-se, começa a adormecer. A falta de curiosidade não é ausência de interesse, é excesso de certeza. Quem acredita que já sabe o suficiente fecha a porta da expansão. O campo energético se torna previsível, repetitivo, sem novos impulsos. E as sincronicidades, que são o modo do universo responder à nossa abertura, cessam. Greg Braden descreve a curiosidade como o estado de coerência ativa. É quando o coração vibra em expectativa positiva e o cérebro se abre para novas possibilidades. Essa combinação cria um campo magnético poderoso, capaz de atrair aprendizado, inspiração e novas conexões. Mas quando esse campo se fecha, a alma começa a ressecar. É como uma estrela que tenta brilhar sem queimar. O brilho não vem da aparência, mas do fogo interior. E esse fogo é alimentado pela pergunta viva: o que mais posso aprender? A curiosidade é o sopro de Deus dentro do ser humano. Ela é a voz do infinito, chamando pela expansão. Toda vez que o espírito se pergunta com sinceridade, o universo responde com movimento. E esse movimento reacende o fluxo energético, restaurando vitalidade, propósito e fé. Imagine um jardim. Se o jardineiro para de plantar novas sementes, as flores que restam murcham lentamente. A beleza depende do ciclo: nascer, florescer, renovar. Assim também é a alma. Precisa de novos sonhos para continuar viva. A curiosidade é o combustível da consciência. Sem ela, a mente se apaga em repetições, mas com ela, o ser se mantém em constante renascimento. Cada pergunta é uma faísca, cada descoberta é uma respiração da alma. E é nesse respirar que a energia volta a fluir, relembrando ao espírito que ainda há mundos inteiros dentro dele esperando para serem descobertos. A alma, quando perde o movimento, não morre, apenas adormece. E todo despertar espiritual começa com um pequeno sopro, o desejo de voltar a sentir a vida em fluxo. Reacender o fogo interior não é buscar algo novo fora, mas redescobrir, dentro de si, a vibração que sustenta a criação. Joseph Murphy ensinava que a energia se renova quando a mente se reconecta com o propósito. Ele dizia que repetir pensamentos elevados não é estagnação, é recalibração vibracional. Cada pensamento de amor, cada lembrança de gratidão,
Cada visão de propósito reacende a chama da consciência. A repetição sagrada é movimento em espiral. Não repete o passado, eleva o presente. Greg Braden descreve essa expansão como o retorno à coerência. Quando o coração e o cérebro voltam a vibrar juntos, a energia do campo humano se reorganiza, o propósito se renova, o corpo ganha vitalidade e a mente volta a gerar ondas criadoras. O universo responde a esse alinhamento como um espelho que reflete a luz recém-reacendida. A evolução não é um caminho linear, ela é circular, respiratória, viva. Não se trata de ir para frente, mas de expandir em todas as direções, sentir mais, compreender mais, amar mais. Cada novo aprendizado é uma respiração da alma, e cada respiração reacende o fogo que a rotina havia abafado. Reacender o fogo é permitir que os sonhos antigos sejam revisitados com nova vibração. O que antes parecia impossível pode agora ser manifestado sob uma consciência mais madura, porque a energia não se perde, ela apenas espera por movimento. Quando o ser volta a desejar com pureza, o universo volta a responder com força. O propósito se atualiza não quando mudamos de caminho, mas quando elevamos a intenção que nos move. O mesmo gesto, a mesma vida, o mesmo cotidiano podem vibrar em outra frequência quando feitos a partir de uma consciência expandida. O milagre não está em mudar o mundo, mas em mudar a vibração que o observa. Imagine o fogo espiritual como uma chama viva. Ele precisa de oxigênio, e o oxigênio da alma é o aprendizado. Sem novos ventos de descoberta, a chama diminui, mas basta um sopro de curiosidade, um pensamento de amor, uma intenção renovada, para que o fogo volte a se erguer. Reacender o fogo é lembrar que ainda há vida para ser sentida, ideias para nascer, dons para florescer. E quando essa lembrança se transforma em vibração, a alma volta a dançar no ritmo do universo, em expansão contínua. A energia nunca se perde, ela apenas muda de forma, aguardando o comando da consciência que a gerou. Quando paramos de evoluir, não é a luz que se apaga, é o fluxo que se interrompe. A força criadora continua ali, em silêncio, à espera de um novo pensamento que a desperte. Joseph Murphy dizia que a mente é o canal através do qual o poder infinito se expressa. Se o canal se fecha, a energia não desaparece, apenas se acumula, presa em memórias repetitivas. Essas memórias se tornam padrões, e os padrões se tornam destino. Mas um único pensamento novo é suficiente para liberar o fluxo novamente. Neville Goddard chamava esse instante de renascimento da imaginação. Ele dizia que o renascer não é um ato físico, mas uma mudança de estado de consciência. Quando imaginamos uma nova versão de nós mesmos, ativamos as forças invisíveis que estavam adormecidas, e a vida começa, mais uma vez, a mover-se ao nosso redor. A estagnação é apenas uma ilusão de separação. A energia divina continua pulsando dentro de cada célula, aguardando que a mente e o coração voltem a respirar em coerência, porque o fluxo da vida nunca cessa. Apenas se adapta à frequência do observador. A escolha é sempre silenciosa, ficar no conhecido ou abrir-se para o movimento. E o movimento não exige pressa, apenas presença. A presença desperta a energia, e a energia desperta, recria a realidade. Escolher crescer é escolher viver. Não há punição na pausa, apenas convite. A vida espera pelo instante em que você decide voltar a sentir. E nesse momento, a energia, paciente e amorosa, volta a fluir. A energia da vida é como o ar, invisível, mas indispensável. Quando você deixa de respirar novos sonhos, o universo deixa de responder. Não por indiferença, mas porque o silêncio vibracional impede o som da criação. E quando a alma volta a inspirar possibilidades, o universo inteiro inspira junto. O movimento é a linguagem de Deus. Toda vez que você escolhe crescer, o divino se expande através de você. E é nesse fluxo constante que o propósito retorna, a fé se fortalece e a energia volta a brilhar no olhar. Nada está perdido. A energia nunca desaparece. Ela apenas aguarda por movimento. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, permita que ela ressoe em silêncio por alguns instantes. Deixe que cada palavra encontre um espaço de descanso em seu coração. Compartilhe este vídeo com quem talvez tenha esquecido que ainda há vida, esperando para ser sentida.
Cada alma que desperta reacende a vibração do todo, e o universo inteiro se beneficia de uma única centelha que volta a brilhar. Agradeça pelo movimento que começa dentro de você agora. Agradeça não pelo que virá, mas pelo que já vibra em potencial. E lembre-se, a energia não desaparece, ela apenas espera pela sua decisão de voltar a evoluir.